A inauguração da Prodeb foi um acontecimento. O CAB ainda deserto, com resto de obra, sem muita vegetação nas áreas de empresas, porque não tinha jardins, não tinha nada, de forma que a Bahia toda veio para cá para a inauguração da Prodeb. Porque tecnologia, na época, se confundia com cérebro eletrônico, com robô, se confundia com uma porção de coisa que não era a máquina. A máquina, muito mais precária, se você informasse certo, o dado sairia certo. Se informasse errado, o dado sairia errado. Existia também nessas máquinas antigas o que se chamava dumping de memória. Havia um descontrole, desbalanceava todo o processo de programação, de impressão, de maneira que a inauguração da empresa foi um grande acontecimento na Bahia. Primeira vez que o Estado recebia uma empresa de tecnologia, de forma que foi muito concorrido a inauguração da Prodeb, o coquetel de inauguração. Outro evento marcante foi a construção do anexo pelo Coronel Cabral, porque uma outra Prodeb, né? Na maquete inicial são 3 prédios. Esse que a gente está aqui, que é a sede, o anexo que foi feito, e o anexo que hoje já foram os containers, e hoje são área habitável, né, como vocês chamam, de forma que a construção do anexo também foi uma coisa muito marcante. O aumento da sala do computador também foi uma obra muito grande. E o incêndio que ninguém esperava, uma manhã de sábado de junho, pouco depois do novo presidente ter assumido, uma luminária deu circuito, destruiu tudo, perdemos muita coisa. Tinha uma galeria, para mim, que fazia parte do setor histórico, que havia da biblioteca, havia uma galeria com retratos de todos os presidentes até então, foram todos destruídos os retratos. O fogo chegou a 3.000 graus, destruiu tudo, mas o seguro pagou e a Prodeb conseguiu fazer a infovia do cabo, que é o microfibra ótica, de forma que foram males que vem para bem, né? Então houve essa microfibra e a restauração do prédio. Demorou, não foi por causa da obra, demorou a obra por causa da SUCAB. A SUCAB, na minha época, quando eu entrei aqui, se dizia uma gata parida com centro administrativo, cheia de cuidados, cheia de recomendações. Então a SUCAB, cheia de exigência, demorou um pouco de fazer a obra de ficar pronta por causa das exigências da SUCAB, de não fugir ao projeto inicial do centro administrativo. Depois as diretorias foram desdobrando, viu? Eram 2 diretorias no início, o diretor-presidente e o diretor-superintendente. Depois criou-se o diretor técnico e agora são 5 diretorias. 3 diretorias operacionais e 2 diretorias executivas. A diretoria da DAF e a diretoria do presidente da Prodeb. Entendeu? De 2 diretorias passou a ser 5 diretorias. A vigilância. Não tinha preocupação no início com vigilância, não. Eram 2 colegas que ainda estão aqui, Jardim, como a gente chama, Antônio Ribeiro do Santos e Walter Souza, que a gente chama os TRIC. Então eles tinham uma função de contínuos e de noite faziam um papel de vigilante. Com aquele relógio antigo de marcar ponto de vigilante, eles tinham 2 armas e ficavam aqui passeando. No fim, tinha uma brincadeira até de pegar passarinho para trocar com os colegas que chegavam no turno do dia, como brejal, papacapim, canário da terra, os açapão aí, muito passarinho aqui ainda, compreendeu? De forma que não tinha preocupação com violência. Mas agora não, está toda cercada. O povo passava aí do lado, tinha um córrego aí embaixo, na Assembleia, tinha uma pescaria, eles passavam de rede aí no fim do expediente, com varas de pescar e tal. Hoje não.
está toda cercada, com vigilância armado na porta, tudo controlado. Quem chega pergunta para falar com quem, e tal. E, enfim, de forma que hoje a Prodeb está toda vigiada, como não podia deixar de ser. O data center é tido como o maior empreendimento do Norte e Nordeste, como o computador maior do Norte e Nordeste. Funciona com capacidade ociosa, porque a Prodeb não abriu espaço ainda para o privado. Ela é paraestatal, tem um pedaço público e um pedaço privado. Mas o governo acha que as necessidades do governo são tão grandes que, por enquanto, ainda não abriu espaço. Sofreu uma reforma agora, tem sala-cofre, a prova de umidade, a prova de fogo, até robô tem. Então, o data center é a sala mais moderna do Norte e Nordeste, compreendeu? Toda a vida do estado da Bahia está no data center. Educação, saúde, fazenda, segurança, está tudo aí na memória do data center, entendeu? Uma máquina chamada IBM/360, só tinha no Banco Econômico e na Petrobras. Eram os três detentores desse 360/360, o IBM. Tudo com linguagem. Os analistas tinham que ser muito gabaritados. Os programas eram feitos praticamente em inglês. Hoje você dá um sinal no micro, ele mesmo corrige, ele mesmo. Naquela época não, todos os assim, 4 linguagens, Fortran, COBOL, Assembler e uma outra que eu não me lembro. Eram 3 ou 4 linguagens de máquina para fazer o programa e tudo em inglês praticamente, os assinalamentos todos em inglês. Quando começou a chegar muita tecnologia, eu tenho formação humanista. Minha coisa era manuais, era a parte escrita. Então eu comecei a sair da área técnica e fui para a área administrativa. E realmente estou lá na área administrativa até hoje. Não estou com muitas funções, mas de certo, já trabalhei com uma consciência tranquila de minha vida pública. Eu não posso ser o mesmo o tempo todo, né? Hoje a tecnologia está difundida, tá certo? Vocês querem saber minha impressão com o nome Prodeb. Primeiro, eu acho muito interessante quando foi criado o nome Fantasia. A Prodeb encomendou uma firma de marketing para criar o nome Prodeb, para fazer o nome Fantasia da empresa. O que me chama mais atenção, o primeiro informativo da Ascom da época, do início da Prodeb, foi o informativo Prodeb, o jornalzinho. Tem ainda alguns aí na mão da GPRO de Regina Zugaio. Então, o editorial foi informativo Prodeb, solidez e desenvolvimento. Então tem sido isso ao longo dos anos. Na missa dos 30 anos, o padre José Hamilton falou que a Prodeb nunca entrou em escândalo, a Prodeb sempre foi uma empresa sólida, a Prodeb nunca deixou de cumprir os compromissos, apesar dos altos e baixos da sociedade brasileira. O RV, Cruzeiro Real, Cruzado, foi uma maratona de mudança de moeda e tal, e a Prodeb, alto e mal, bem ou mal, cumprindo com suas obrigações, compreendeu? Então, uma empresa realmente que se... Hoje, só para dizer a vocês, hoje um colega nosso da Saeb me perguntou como seria a admissão aqui na empresa, para você ver como ainda tem gente interessada em vir para cá. Eu dei a entender que seria coisa lá com os diretores, além do concurso, né? Mas cargo de confiança, essas coisas, não me envolvo, é coisa de alto escalão, mas o fato é que uma empresa realmente de ponta no estado. E outra coisa, ela fica um pouco resguardada do picote da língua do povo, porque nós não trabalhamos diretamente com o público, nós trabalhamos com as autarquias, as secretarias, compreendeu? A Embasa é direto com o público, a Coelba é direto com o público, então essas sofrem um pouco da crítica popular. Nós ficamos um pouco resguardados, porque nós trabalhamos para o Estado, tá certo?
Com relação à minha religiosidade, eu contei a vocês que meu pai dizia que a gente ia pegar um mundo muito difícil, nos colocava em colégios católicos, a mim e a meus 6 irmãos. Então eu tenho 2 anos de Salete no primário, Cachoeira Vicentinas, eu tenho 5 anos no Colégio Marista e 3 anos no Antônio Vieira. E 4 anos cronológicos na Faculdade de Economia. Abandonei o curso para vir para cá. De forma que minha história, em resumo, é mais ou menos essa. E na gestão de Dr. Jorge, voltando ao toque religioso, ele era muito católico, permitia muitos eventos aqui de religião. Então vieram muitos padres para dar bênção aqui nas salas, nos aniversários da empresa, nos eventos em palestras, de maneira que foi uma fase de muita... O que me lembra, ao falar da Prodeg, foi o primeiro slogan do primeiro informativo lançado na empresa, solidez e desenvolvimento. Com todas as conturbações do mundo moderno, ela continua incógnita. É isso que eu acho, solidez e desenvolvimento.